Meus amigos, o São Paulo, ele acaba de tomar um vareio do time do Corinthians. E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? O técnico do time do São Paulo, ele monta o time pensando aparentemente em perder. Quando começa perdendo, ele vai lá e muda. É uma coisa inaceitável para um time do tamanho do São Paulo. É uma coisa inaceitável para um time do tamanho do tricolor paulista, você entrar com essa covardia que o seu técnico Hernan Crespo entra. O cara entra numa covardia. E eu já sei que muito da defesa em relação ao Crespo é que o elenco tá machucado, o elenco é fraco, não sei o quê. É inadmissível o cara de novo colocar 3 zagueiros e 3 volantes para pegar o Corinthians agora. Ah, mas é o Corinthians. Não interessa. O São Paulo não é time para nem aqui, nem na China, entrar com 3 zagueiros e 3 volantes contra ninguém. E não é por nada. É porque você abre mão de jogar futebol. Né? Daqui a pouco eu vou falar desse Alisson aí, desse Cédric Soares, mas a verdade é a seguinte. Eu acho que quem contratou o Cédric Soares, que é o Belmonte, e quem escalou, que é o Crespo, tinha que cair hoje. Tinha que cair hoje simplesmente por escalar Cédric Soares. Um contratou e o outro escalou. E aí você me pergunta, mas peraí, o Cédric Soares ele foi o responsável pela derrota? Me pergunta. Não, ele não foi. Realmente ele não foi. Agora, tem coisa muito bizarra acontecendo no time do São Paulo e eu não me conformo. Sinceramente, eu não me conformo o quão bizarro tem virado o time do São Paulo. Eu quero falar com vocês uma coisa aqui, porque nós temos 5 zagueiros no campo e mais 3 volantes, Ferreira e Luciano. E isso aqui nós não vamos aceitar. Gente, seja muito bem-vindo aqui na coletiva do Juba. Se você puder deixar o like aí, um likeinho brabo pra dar aquela moral, se inscreva aqui no canal, vem comigo e vamos juntos. Porque eu tô sinceramente muito enojado. Eu não quero transparecer isso, mas eu tô bastante enojado com o time do São Paulo. Tô com nojo desse time, porque apesar de tudo que é desfalque, você não pode abrir mão de jogar futebol. Você não pode, com uma dificuldade financeira como a diretoria tem, abrir mão do São Paulo Futebol Clube. E o que esses caras fizeram foi abrir mão do São Paulo, tá? Foi abrir mão do tricolor. Hoje, nós temos o Gonzalo Tapia, que consegue fazer um golzinho ali de cabeça, um gol interessante e tal. Só que esse Tapia, ele nem é jogador nosso. O Daronco, esse árbitro, deixa eu começar, eu quero começar, antes de falar de cada um individualmente, eu quero falar do Anderson Daronco, o árbitro. Esse rapaz aí, ele não deu pênalti no Oscar. O Oscar jogou contra o Corinthians, ele... Peraí, que eu tô meio... Não vai acabar o ar aqui, hoje tá duro. O Oscar, ele sofre um pênalti contra o Corinthians. Depois de sofrer o pênalti, ele fratura as vértebras. O Daronco, ele tomou a cama de gato. O cara jogou o Oscar longe, né? E o Oscar cai, se quebra tudo. E não foi pênalti, não marcou. Aí agora pega o Corinthians na arena. E aquele pênalti do Ferreirinha, aquilo não é pênalti nem aqui nem na China, porque não tem carga. O rapaz do Corinthians, ele toma, realmente, ele vira de costa, e o Ferreirinha é burro nesse lance, e ele vai dar a trombada, pega nas costas do cara, mas o cara já chega caindo. O cara chega virando e cavando, e isso na câmera lenta ficou muito claro. Então, se eu vi a câmera lenta e você viu que o Bidon, né, Breno Bidon, ele chega já virando de costa pro Ferreirinha e se joga no chão, se nós vimos isso na câmera lenta, o Anderson Daronco tinha obrigação de ter visto também. Então o São Paulo, quando fala de bastidores e não sei o que, o São Paulo é o primeiro time a ser ridicularizado na arbitragem. A prova disso é que nos 2 últimos majestosos de São Paulo e Flamengo, quem fez aí a arbitragem foi o próprio Anderson Daronco, onde não dá o pênalti no Oscar e marca esse pênalti agora contra o Ferreirinha, contra o São Paulo. Então, 2 pesos e 2 medidas, com certeza. Ele está, sim, apitando de maneira clubista e, como sempre prejudicou o São Paulo, agora continua nessa onda aí de pênalti. Mas aí, vamos imaginar que tenha sido pênalti no Ferreirinha. Do Ferreirinha. Foi pênalti, beleza, saiu 1-0 pro Corinthians. O São Paulo, nesse momento, ele tem o Alisson, que, com todo respeito à pessoa do Alisson, hoje, esse rapaz, ele não tem chance e nem merecimento de ganhar 1 centavo do São Paulo por mês. Esse Alisson, ele não tem o direito de jogar essa bola desgraçada que ele tá jogando aí. Um jogador horroroso que é colocado como meia do time de São Paulo. Então, hoje, faltou visão de novo pro técnico Hernan Crespo e coragem.
O Alisson é o seu primeiro erro, senhor Hernan Crespo. Ah, não tem ninguém, o escambau. Coloca aí no meio campo, na meia, o Luciano, que tá careca de jogar nessa posição. Coloca no ataque Ferreirinha e Paulinho. Coloca Ferreirinha e Tapia. Coloca Ferreirinha e Rigoni, que acho que o Rigoni, quem pediu o Rigoni foi o Crespo. E a diretoria, por que o Rigoni não entra agora? Né? Por que o Rigoni não pode entrar? Tem que entrar o Alisson de meia. Então tinha Rigoni para jogar de centroavante, o Tapia para jogar de centroavante, o Luca para fazer a dobradinha com o Ferreirinha, com dois caras de puxada de contra-ataque, com o Luciano como um falso 9. Um falso 9 e um falso 10. Jogando ali, flertando na ponta de lança, ali, jogando entre a meia e o ataque. Luca, Ferreirinha driblando com o Luciano como falso 10, como falso 9, daria certo. E aí ele vira um meia quando o São Paulo tem a bola e quando tocar para os pontos ele entra na área. Isso daria para ter feito. Mas ele opta por esse inoperante desse Alisson. Um jogador quadrado, um jogador horroroso, um jogador medroso, um jogador que é o pior aspecto de que um jogador pode ser no time do São Paulo pelo medo de fazer as jogadas. Tem medo de jogar, está sem ritmo nenhum, não tem velocidade, não tem drible, não tem chute, não tem passe, não tem lançamento, não tem desarme, não tem nada nesse mundo que possa vir aqui justificar a presença de Alisson no time do São Paulo. Nada, nada nesse mundo vai justificar. Mas piora demais quando o técnico ele coloca o Cédric Soares para jogar. Ele tinha tirado o Cédric por uma incapacidade plena. O Cédric para de marcar, ele simplesmente ele cruza o braço contra a LDU. Não é com ele, não é com ele. Aí o cara pega, você fala, tá, ele errou, altitude, tudo bem, vamos que vamos. Aí ele faz a mesma M. Ele faz contra o Flamengo, ele para de marcar e aí ele sai. Aí o Crespo tira esse coiso aí, desse Cédric Soares. Esse jogador horroroso, dos piores laterais da história do São Paulo. Então o Crespo ele é irresponsável de voltar esse cara pro time. Ele testou o Mike, mesmo contra o Flamengo, que esse M desse Cédric aí, esse sujeitinho horroroso, parou de marcar o time do Flamengo. Quando o Mike entra, o Mike dá uma assistência pro gol do Ferreirinha. E o Crespo agora tira o Mike. De forma inexplicável, ele volta a Cédric Soares pro time. Então o Crespo ele tem que ser responsabilizado por essa questão desse Cédric Soares aí. Ou você vai olhar pra minha cara agora e falar, o Crespo não tem ninguém. Caramba, por que pôs o Cédric? Um jogador que não é certo, dá um passe de lado. Tomou um esporro do Luciano e mereceu, porque errou um lateral. Foi cobrar lateral e colocou o Luciano na fogueira. Não tem a menor capacidade de jogar bola no time do São Paulo esse rapaz Cédric Soares. E o Crespo insiste e perde. Coloca Alisson, Pablo Maia e Luiz Gustavo no meio campo. 3 zagueiros, Cédric Soares e Patrick Lanza. O que é isso? Me conta aí. Conta aí comigo. Patrick Lanza não é nada, mas no máximo é um zagueiro. Cédric Soares não é nada, mas no máximo é um zagueiro pela direita. Sabino, Alan Franco e Tolói, zaga. 3 volantes de contenção, Alisson, Pablo Maia e Luiz Gustavo. O Alisson é só um ordinário mesmo, ele é um jogador preguiçoso, que ele já era meia, ele era ponta, ele acaba virando volante e hoje ele não consegue mais ter cacuete para jogar na meia. É um jogador que para mim tem medo de jogar futebol, é o pior tipinho que pode ter para mim. É o pior tipinho que pode ter para mim para jogar no time de São Paulo. É o cara que tem medo de jogar. Pablo Maia é horroroso, horroroso. Entregou a rapadura de novo. Pablo Maia tá merecendo um banco de reservas. Luiz Gustavo jogou muito mal. Nenhum teve medo igual o Alisson. Então o Alisson, ele é uma coisa assim grotesca de ver hoje em campo. O Alisson, ele é uma coisa horrorosa de se ver em campo. Ele é abaixo da crítica, esse Alisson. O Crespo, vamos lá, Crespão. Você colocou o Patrick Lanza, que tira para entrar o Tapia. Então o Patrick Lanza já sabia que era um inútil. O Cédric Soares, você já sabia também que era outro inútil, errou tudo. E você coloca os dois com o sistema de 3 zagueiros. E claro, toma um gol. Óbvio, tomou um gol. Ferreirinha e Luciano no ataque não tem a menor possibilidade. Tinha que ser Pelé e Messi para esses dois conseguirem varar a zaga ali sozinhos. São Paulo não tinha domínio, não tinha toque de bola. O São Paulo pegava a bola e rifava no bicão. Quando o Ferreirinha faz o pênalti, não era nem pro Ferreirinha estar ali na área marcando, porque tem 5 zagueiros, 3 zagueiros, 2 laterais zagueiros e mais 3 volantes de marcação. Em que momento
da organização tática do técnico Hernan Crespo era para estar Ferreirinha marcando na área. Me fala em que momento da tática do técnico Hernan Crespo era pro Ferreirinha estar marcando na área, se ele tem Patrick Lanza, Cedric, 3 back e 3 volantes, Luiz Gustavo, Pablo Maia e Alisson. Por que que o Crespo é tão desorganizado taticamente que um Ferreirinha tem que vir marcar na área? Ele não tem que puxar o contra-ataque? Ele não tem que ser o único respiro? Então o Crespo, ele é um baita de um covarde. O Crespo é covarde. Não tem outra palavra que não covarde. Falta repertório? Falta. É um ótimo sujeito? É. Teve um começo legal no São Paulo? Teve. Tá mal? Tá mais ou menos. Tá normal. Agora ele é covarde. Monta pra não perder. Olha, o Corinthians e o Flamengo já treme tudo na base. E monta o time pra não perder. Aí toma o gol. Aí ele tira o Patrick e põe o Tapia. O Tapia vai lá e faz. Você percebe que o São Paulo tá sempre correndo na subida? O São Paulo está sempre correndo na ladeira, porque o técnico monta o time para não perder. O Crespo, ele tem se transformado num técnico ridículo, patético, sem repertório. Ah, Gilberto, o São Paulo é diretoria. Eu concordo que seja a diretoria, mas não vai trocar. Eu hoje, se eu me chamo Júlio Casares, eu me demito. Primeiro que tem que cair o Casares. Eu me demitiria. Mas antes eu demitiria Belmonte e demitiria o Hernan Crespo também. Um deles contratou o Cedric Soares, que é o Belmonte, departamento de futebol, diretor de futebol. E o outro é o Crespo, que tem o Mike, tem o Mailton, e ele simplesmente vai lá, tira os dois e coloca de volta Cedric Soares e não tira. Nem quando o Cedric erra tudo, nem quando o Cedric toma um cartão amarelo, ele simplesmente morre abraçado com esse Cedric. Tomou goleada. Foi ridículo, foi nojento. Tem que demitir o Crespo sim, porque o Crespo, você me fala assim, ó, mas o São Paulo é competitivo, né? Não é competitivo o time do São Paulo? O São Paulo não foi competitivo na Copa do Brasil. O São Paulo não foi competitivo na Libertadores. Vai segurar o Crespo pra quê? Pra ficar em oitavo? Qualquer técnico do São Paulo fica em oitavo, qualquer um. Então você me fala, não, João, mas não é o Crespo. Por que não? Beleza, não é o Crespo, não é só trocar de técnico, é sempre a diretoria, de acordo. Por que que você manteria o Crespo? Eu vou mudar a pergunta agora, não vou mais me expor. Demite o Crespo. Vamos lá, por que manter Crespo? Não tem resposta. Por que vai manter o Crespo? Porque o Luciano joga melhor que o Crespo? Não. Ferreirinha é melhor que o Crespo? Não. Quem mais? Quem mais aí? O Pablo Maia jogava com... Não, ninguém joga mais futebol. Ninguém tem melhorado com o técnico Hernan Crespo e está horroroso. O Crespo, ele é melhor do que o Zubeldia, né? Aquele nightmare, aquele pesadelo que passou pelo time de São Paulo. Só que hoje, a verdade, que esquecendo esse Zubeldia de uma vez por todas, o Crespo, ele tem condição de tentar mais. O Zubeldia é limitado, ele tentava um pouco mais e não conseguia porque ele é limitado. O Crespo, ele nem tenta. Sabe, você não tenta nada a mais e isso aqui vai ser normalizado. O cara não tentar vai ser normalizado. Tomar 3-1 do Corinthians vai ser normalizado? Pra mim não vai. Pra mim isso daqui é abaixo da crítica. Pra mim isso aqui é uma situação que tá abaixo do aceitável. Se entrar com 3 zagueiros e 3 volantes contra o Flamengo, primeiro jogo, tinha a desculpinha de que ele estava acabando de chegar e que ele não tinha ninguém. Demorou, acabou de chegar, não tem ninguém. Entrar de novo contra a LDU, não tem desculpa. Entrar agora contra o Corinthians, disputando a 8ª colocação do Brasileiro, quando você não cai mais, isso aqui, para mim, é algo inadmissível. Demitam imediatamente Hernan Crespo, Carlos Belmonte, Cedric Soares, Patrick Lanza e Alisson. É urgente. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse like aí. Comenta comigo. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!